Já estamos de volta, hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio o oftalmologista Dr. Leôncio Queiroz Neto, a quem mais uma vez a gente agradece a presença. Doutor, eu comentei inclusive no finalzinho do outro bloco, houve um caso, né, que ganhou repercussão aí, muita gente comentando, falando sobre na internet. Eu quero até aproveitar e pedir para o senhor comentar um pouquinho para o nosso público. Acredito que a maioria das pessoas tenham ouvido falar. Esse caso eu achei muito positivo, né? Saiu em todas as mídias sociais, tá quase com 1 milhão de pessoas que já viram esse Visualizações, vídeo, acessos. que é de uma menina de uns 7 meses, que tinha uma miopia em torno de uns 6, 7 graus, e que colocou óculos e ela ficou feliz, ela começou a ver o pai e a mãe. Eu acho que a espontaneidade dela, que ela é linda, né? E com óculos rosa, foi fantástico o vídeo. E sensibiliza, né, doutor? Sensibilizou a todos, mas a gente tem que ficar atento, é exatamente isso. É a relação da criança com o meio ambiente, com o pai, com a mãe, se a criança está atenta aos movimentos, se ela olha para o rostinho da mãe, se ela responde a um som, se ela lacrimeja, se ela não tem aversão à luz. Tudo isso é importante, e principalmente se os pais são míopes, se os pais são hipermetros, se o pai e a mãe já usam óculos, têm um grau forte, as chances do filho ter também é grande. E é aí que, porque a criança não sabe, estou enxergando embaçado, então às vezes a mãe está mais preocupada com o olhinho, com o formato, se vai puxar o pai e a mãe, e esquece um pouco da funcionalidade. Então eu achei muito positivo essa chamada que houve aí nas mídias sociais, para a gente ficar atento aos cuidados da visão desde cedo da criança. Falando em cuidados, doutor, sinais de alerta, né? O senhor percebeu, às vezes é importante a mamãe prestar atenção, se o bebê está olhando para ela, está percebendo, né, essa questão de luz, de movimento, o que de fato acaba sendo um sinal de alerta, que a mamãe ficando atenta, observando aquilo no filho, deve procurar com urgência o oftalmologista. Se o olhinho não é torto, se o olhinho não fica tremendo, se ele não fixa, se a córnea, né? A córnea é como se fosse o vidro do relógio e a íris toda criança nasce com o olho meio acinzentado. Todo pai acha que a criança vai ter olho azul, né? Olho claro. Mas depois a cor se define ali com uns 4 a 6 meses. Então, se o olho não está muito branco, muito azulado, então são sinais que ela tem que reportar ao pediatra e, se preciso, já encaminhar ao especialista. Porque é fundamental, na criança, a gente corrigir ou diagnosticar precocemente qualquer alteração ocular. Doutora, é verdade que alguns sinais no corpo do bebê podem também servir como alerta para as mamães? Por exemplo, eu já ouvi dizer que manchinha vermelha no corpo pode ser um sinal de alerta de um problema ocular. Isso é verdade? Sim, às vezes alguns hemangiomas, algumas síndromes podem se manifestar com manchas roxas pelo corpo também, ou na região periocular. Existem doenças sistêmicas que também vão ter repercussão ocular. Então, faz parte, vamos dizer, do exame e o pediatra certamente deve alertar. Perfeito. A gente recebeu hoje aqui no nosso cantinho de bate-papo informação o oftalmologista Dr. Leôncio Queiroz Neto. Para finalizar, doutor, eu gostaria que você deixasse, por favor, então, uma mensagem, até uma última orientação para o nosso público, especialmente para as gestantes aí que estão nos acompanhando. Eu acho fundamental as gestantes sempre estarem atentas aí com o pré-natal, fazer todos os exames sorológicos solicitados, a ver se não teve nenhuma alteração. Uma gestante que tenha um quadro febril, que tenha uma manifestação gripal ou alguma virose, colocar para o seu obstetra na visita do pré-natal, porque pode ser manifestação, às vezes, de uma simples rubéola ou de uma outra virose, que pode trazer alguma manifestação ocular. E ficarmos atentos às manifestações das crianças, né? Que eles não exprimem, eles não sabem dizer, mas o olhar, a espontaneidade da criança, às vezes se aproxima muito aos objetos, pode ser a tradução de necessitar de uma correção óptica precocemente. Doutor, antes só de me despedir, tem alguma orientação específica? Existe muitos casos, inclusive é muito frequente, né? Às vezes aquele excesso de secreção e as mamães, para fazerem a limpeza nos olhinhos dos bebês, tem de repente um produto específico ou uma maneira específica de fazer essa higiene?
Existem algumas crianças que nascem com obstrução da via lacrimal. Pode ser nos 2 olhos ou num só. Então, ele costuma ter mais secreção, ficam como se fossem conjuntivites repetitivas e sempre a criança chorando, lacrimejando muito. Esses casos precisam ser examinados pelo oftalmologista, porque existe primeiro o tratamento com massagem, às vezes até o próprio leite materno, ou algum colírio específico, e se não resolver com esses tratamentos menos invasivos, aí cabe uma sondagem, algum tipo de cânula para a gente colocar, para poder abrir esse canal lacrimal, e geralmente a gente faz isso aí em torno dos 4 a 6 meses de idade. Perfeito. Obrigada mais uma vez. E o doutor, boa semana para o senhor. Muito obrigado e a todos vocês também. Intervalo rapidinho, na sequência a gente volta com mais atrações. Continuem ligados.